Era um evento, um sonho. Um símbolo de status, e nenhuma marca representou melhor esse sonho do que a Varig. Fundada em 1927 no Rio Grande do Sul, a Varig começou pequena. Um único avião, poucos funcionários e uma ideia ousada: conectar o Brasil de ponta a ponta em uma época em que o céu ainda era território desconhecido. Mas o tempo passou, e a Varig cresceu junto com o país. Nos anos 60 e 70, voar com a Varig era o equivalente a vestir um terno novo ou entrar em um cinema pela primeira vez. As aeromoças, como eram chamadas, tinham uniformes impecáveis, penteados perfeitos e um sorriso que parecia ensaiado para representar o Brasil lá fora. O logotipo dourado nas asas era mais do que um símbolo. Era um pedaço de orgulho nacional flutuando sobre as nuvens. Os comerciais da Varig eram um espetáculo à parte. Vinham carregados de emoção, com jingles que até hoje vivem na cabeça de quem ouviu. Varig, 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 dizia a canção, e parecia que o Brasil inteiro cantava junto. Nos anos 80, a empresa se tornou referência mundial em hospitalidade e elegância. Era a companhia que levava brasileiros para o exterior pela primeira vez. Gente que nunca tinha saído do país e descobria o mundo com a bandeira verde e amarela pintada na cauda do avião. A Varig não vendia passagens. Vendia a sensação de que o Brasil podia voar, de que nós éramos capazes de sonhar grande, de alcançar o mundo. E por isso, quando vieram as crises, o impacto foi mais profundo do que uma falência. Foi emocional. Nos anos 2000, os custos aumentaram, as concorrentes cresceram, e a Varig começou a perder altitude. Em 2006, o último voo partiu de Porto Alegre rumo ao Rio de Janeiro, o mesmo trajeto onde tudo começou, e também onde uma era chegou ao fim. Quando aquele avião pousou, não era só uma empresa que aterrissava. Era um símbolo do Brasil que acreditava no impossível. Um país que, mesmo com todas as dificuldades, olhava para o céu e dizia: a gente consegue. Hoje a Varig vive apenas nas lembranças, nas histórias contadas pelos pais e avós e nos comerciais que resistem no YouTube. E se você fechar os olhos, talvez ainda ouça o som do motor e o eco distante daquela melodia. Varig, Varig, Varig. O Brasil que sonhava voar ainda mora em nós. Nos anos 80 e 90, existia um tipo de felicidade simples, que vinha embrulhada num papel colorido, custava pouco, e carregava dentro dela dois prazeres ao mesmo tempo: o doce e a descoberta, que era o chocolate surpresa da Nestlé. Cada tablete vinha com uma figura colecionável, ilustrada com animais, planetas, dinossauros ou curiosidades do mundo. Era uma enciclopédia em miniatura, escondida dentro de um doce. E para muita gente, foi ali, entre uma mordida e outra, que começou o amor pelo conhecimento. O ritual era sagrado. Abrir a embalagem com cuidado, espiar o papelzinho e ver qual figura veio dessa vez. Se fosse repetida, dava para trocar com um colega. Se fosse nova, vinha aquele orgulho infantil de quem acabou de conquistar um tesouro. A Nestlé sabia o que estava fazendo. O chocolate surpresa não era só produto, era experiência. No auge do sucesso virou febre nacional. Crianças juntavam as figurinhas em caixas de sapato, organizadas por temas. Professores usavam em sala de aula. E as famílias, sem perceber, estavam vendo seus filhos aprenderem enquanto comiam chocolate. Havia algo de mágico naquela mistura de sabor e curiosidade. Cada ficha tinha uma ilustração caprichada, informações curtas, simples e diretas, perfeitas para a mente curiosa de uma criança. E o nome Surpresa não era à toa. Porque, de fato, abrir um chocolate e encontrar conhecimento dentro era surpreendente. A marca sobreviveu por mais de 20 anos. Mas, como muitas coisas dessa época, acabou se perdendo no tempo. Mudaram os hábitos, o marketing ficou digital, e o que antes era encanto virou nostalgia. Em 2000, o chocolate surpresa saiu das prateleiras, deixando para trás uma geração que cresceu associando o saber ao sabor. Hoje, quem encontra uma das figurinhas originais em sites de coleção sente algo que vai além da lembrança. É quase como reencontrar um pedaço da própria infância. O cheiro do papel, o traço do desenho, o formato da barra. Tudo isso ainda vive, guardado na memória afetiva de quem viveu aquele tempo. O chocolate surpresa não era apenas doce.
Era uma forma de ensinar, de sonhar, de colecionar o mundo com as mãos pequenas e o coração gigante. Talvez por isso, até hoje, tanta gente diga que nenhum chocolate moderno tem o mesmo gosto, porque o sabor da infância não se fabrica mais. Capítulo 3. Em quase toda a casa brasileira dos anos 80 e 90, existia uma latinha pequena, laranja, com cheiro forte e inconfundível. Ficava guardada no armário do banheiro, no criado mudo da avó ou dentro da bolsa da mãe. E quando alguém se machucava, era ela que entrava em cena. A lendária Minancora. Era uma mistura simples, cânfora, óxido de zinco e cloreto de benzalcônio, mas que prometia resolver de tudo um pouco. Espinhas, feridas, picadas, frieiras. No Brasil da época, isso era quase milagre. O mais impressionante era a fé que as pessoas tinham. Bastava alguém dizer "passa Minancora" para a dor parecer diminuir. E de certa forma diminuía mesmo, porque o que ela curava não era só o ferimento. Era o medo, o choro, a preocupação. A Minancora virou símbolo de um tempo em que os remédios vinham com afeto. Um tempo em que o cuidado ainda tinha cheiro, textura e ritual. Abrir a tampinha e sentir aquele aroma era quase um aviso. Calma, vai sarar. Para muitos adolescentes, foi também o primeiro contato com o espelho. A pomada contra espinhas fazia parte dos rituais da juventude. E enquanto o rosto ardia um pouquinho, vinha a esperança de acordar no dia seguinte com a pele limpa e a autoestima restaurada. Aos poucos vieram novos produtos, novas marcas, novas promessas. A Minancora perdeu espaço, virou lembrança, relíquia. Mas o cheiro, esse continuou. Um cheiro que para muita gente é o perfume da infância, da casa dos pais, do tempo em que tudo parecia mais simples. Hoje a Minancora ainda existe, com novas embalagens, novos slogans, mas perdeu aquele lugar de destaque que tinha nos armários e nos corações. Mesmo assim, basta abrir um potinho antigo para ser transportado de volta no tempo. Porque no fundo, a Minancora nunca foi só pomada. Foi consolo, foi abraço, foi cuidado em forma de cheiro. Enquanto existirem memórias, ela continua viva. Nas gavetas, nas lembranças e nas histórias que o Brasil nunca vai esquecer. Capítulo 4. Trilha inicial suave, sintetizadores leves e som de interferência de TV antiga. Antes dos celulares, das notificações e dos vídeos que nunca acabam, existia um tempo em que a curiosidade tinha paciência. Um tempo em que a informação não chegava até a gente, era a gente que ia até ela. E um dos primeiros portais dessa nova era chamava-se Telegazeta. Nos anos 80 e 90, quando o computador ainda era luxo e a internet parecia ficção científica, algumas emissoras de TV começaram a testar um novo tipo de serviço. Um canal de texto com notícias, cotações, horóscopos e curiosidades, tudo transmitido pela própria televisão. Era uma tela azul, letras brancas, navegação por números. E para quem viveu aquele tempo, parecia o futuro. O Telegazeta da TV Gazeta em São Paulo foi um dos mais icônicos. Ali, o espectador podia acompanhar o clima, ler notícias, descobrir o cardápio do dia ou até consultar a programação da emissora. Tudo isso sem precisar sair de casa. Era o início da era digital, mas ainda com alma analógica. Não havia cliques nem velocidade. Cada atualização demorava segundos para aparecer. E essa espera, que hoje pareceria absurda, tinha seu próprio encanto. A gente não rolava o feed. A gente assistia o mundo acontecer linha por linha, página por página. E quando, anos depois, o computador chegou com a internet discada, aquele som de modem, pi-tri-tchk, parecia a continuação natural do que o Telegazeta começou. O Telegazeta foi a semente do que viriam a ser os portais de notícia, as redes sociais, o feed infinito. Ele ensinou o Brasil a se encantar com o acesso à informação, mesmo que fosse uma tela azul com texto branco e estático. Mas o tempo passou. A internet ficou rápida. O celular virou extensão do corpo. E o Telegazeta ficou esquecido, como um sonho de infância.
Hoje, quando olhamos para aquela tela azul em vídeos antigos, sentimos algo difícil de explicar. Uma mistura de orgulho e saudade. Orgulho, porque aquilo foi o começo de tudo. Saudade, porque o começo sempre parece mais humano. O Telegazeta não era só informação. Era o som do futuro chegando devagar e de um Brasil que, por um instante, acreditou que o amanhã caberia dentro de uma televisão.